Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. But you know, Jehoshaphat, one that hadn't mingled in sin like Ahab had, he saw things a little different. He said, "Isn't there another one?" He said, "We got one here, but I hate him." Mas vocês sabem, Josafá, que não tinha se misturado no pecado como Acabe, ele via as coisas um pouco diferente. Disse, "Não há outro?" Ele disse, "Temos um aqui, mas eu o aborreço." See, what was God doing? Chopping his people out with a prophet again. I hate him. He doesn't do nothing but just condemn me all the time. Estão vendo o que Deus estava fazendo? Tirando o seu povo com um profeta novamente. Eu o aborreço, ele não faz nada além de me condenar o tempo todo. And you know I'm a great man. I wouldn't have this seminary down here if I wasn't a great believer. I've got well-trained men. I set them down there with books and Bibles and everything else to teach this. And I know they're a great man. E tu sabes que sou um grande homem. Eu não teria este seminário aqui se não fosse um grande crente. Tenho homens bem treinados. Eu os coloco ali com livros e bíblias e tudo mais para ensinar isto. E sei que são grandes homens. But if Ahab would only recognize who that guy was, this poor little ragged-looking fella, the son of Imlan, stand there telling, "Thus saith the Lord," he'd have never made that fatal mistake that he made. But he condemned Micah. He never did. Mas se Acabe tão somente tivesse reconhecido quem era esse sujeito, este pobre homenzinho de aparência esfarrapada, o filho de Enlá, ali em pé, dizer-lhe, "Assim diz o Senhor", ele nunca teria cometido aquele equívoco fatal que cometeu. Mas ele condenou Micaías. Ele nunca fez. Oh, people recognize the age that you're living in. Look what's happened. Look what's promised. Recognize the day that you're living. Oh, povo, reconheça a era em que está vivendo. Olhe o que aconteceu, olhe o que está prometido. Reconheça o dia em que está vivendo. If the church denomination today could only recognize why they are being condemned and their members are fleeing from them. Like Israel out of Egypt. If the denominations had only quit condemning those tapes and would listen to them. Se as denominações da igreja hoje pudessem ao menos reconhecer por que estão sendo condenadas e seus membros estão fugindo delas, como Israel para fora do Egito, se as denominações ao menos parassem de condenar essas fitas e as ouvissem. You preacher, listen to this tape. You listen. If you'd only recognize the hour that you're living, if you'd only recognize the sign of the time, you'd see why the people are running from them denominations. The Spirit of the Lord calling. E você, pregador, ouvindo esta fita, ouça.
Se você ao menos reconhecesse a hora em que está vivendo, se ao menos reconhecesse o sinal do tempo, você veria por que o povo está fugindo dessas denominações. O Espírito do Senhor chamando. No man can come to me, said Jesus, except my Father draws him, and all that the Father has in past times given me will come. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se meu Pai não o trouxer. E todos que o Pai em tempos passados me deu, virão. Like the little woman at the well, and the priest, how different it was. The handwriting is on the wall of today again. They see it, but they don't recognize it. Como a pequena mulher junto ao poço e o sacerdote, quão diferentes eles eram. A Escritura está na parede de hoje novamente. Eles a veem, porém não a reconhecem. If the Jews only had recognized the promised sign of their Messiah according to their last prophet, Malachi 3 said, Behold, I send my messenger before my face and shall prepare the way. And they claimed they were looking for him. Se os judeus tão somente tivessem reconhecido o sinal prometido do seu Messias, conforme seu último profeta. Malaquias 3 disse, Eis que eu envio o meu anjo diante da minha face, e ele preparará o caminho. E eles afirmavam estar esperando por ele. What exactly a parallel to today. They claim they're looking for something to happen. The churches are all praying and fasting and saying, now let us pray, let us get together. Que paralelo exato com hoje. Eles afirmam que estão esperando algo acontecer. As igrejas estão todas orando e jejuando, dizendo, agora vamos orar, vamos nos reunir. We've got to have a great thing to happen. We know there's something great to happen, the church has got to get ready. That's what they're praying about. Temos de ter uma grande coisa que aconteça. Sabemos que há algo grande por acontecer. A igreja tem de se aprontar. É sobre isso que estão orando. That's what they're praying about there. And there come John the Baptist. Because he rejected their seminaries. Because he did contrary to what their fathers has taught. He came out of the wilderness without education. Era a respeito disso que estavam orando lá. E lá veio João Batista, porque ele rejeitou seus seminários, porque ele fez contrário ao que seus pais tinham ensinado. Ele saiu do deserto sem instrução. He came out without his collar turned around, as it would be said today. He come out without a big bunch of theology. But he come knowing by the promise of God that he was to announce the Messiah. Ele saiu sem o colarinho clerical deles, como seria dito hoje. Ele saiu sem um montão de teologia, mas ele veio sabendo pela promessa de Deus que era para ele anunciar o Messias. He said he's standing in your midst now. And they thought he was crazy because he didn't come from their schools. The handwriting was on the wall and they didn't know it. Ele disse, ele está no meio de vós agora. E pensaram que ele estava louco porque não veio de suas escolas. A Escritura estava na parede e eles não o souberam. They claimed they were looking for such a person to come and he was right among them. And they didn't recognize him. Though they said they was looking for him. Afirmavam estar esperando tal pessoa vir e ele estava bem no meio deles. E não o reconheceram, ainda que dissessem que o estavam esperando. Just as similar as the Jews at their end as the Gentiles at theirs, because it's prophesied the same thing. Same thing. Claimed they were looking for him. Bem semelhante como com os judeus, em que eles estão como com os gentios, como deles, porque está profetizada a mesma coisa, a mesma coisa. Afirmavam estar esperando por ele. But the denominations now in the Gentile Laodicea age is just as blind as they were. Because why? It's prophesied they would be. It must come to pass. Mas as denominações agora na gentia era de Laodiceia estão tão cegas quanto eles estavam. Por quê? Está profetizado que estariam. Tem de acontecer. If Israel only could have recognized their sign,
they would have known the time of the Messiah's appearing was at hand. If they had recognized. Se Israel apenas pudesse ter reconhecido o seu sinal, eles teriam sabido que o tempo da aparição do Messias estava próximo. Se tivessem reconhecido. You know, the disciples said that to Jesus, why does the scribe say that Elias must first come? Vocês sabem, os discípulos disseram isso a Jesus. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? And Jesus said, Elias has already come, and they didn't know him. He's already been here, and they've already killed him and done just exactly what the Scripture said they'd do. E Jesus disse, Elias já veio e não o conheceram. Ele já esteve aqui e já o mataram. Fizeram exatamente o que a Escritura disse que fariam. If they'd only recognized that fanatic that condemned every double things that they'd done, that condemned everything that they were doing. Se eles apenas tivessem reconhecido que aquele fanático que condenava todas as coisas dúbias que eles faziam, que condenava tudo o que estavam fazendo. He said, you hypocrites, don't begin to snakes in the grass. You generation of vipers! Who's warned you to flee from the wrath that's to come? Ele disse, hipócritas, não começai a serpentes traiçoeiras, geração de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Don't begin to think within yourself, we have Abraham to our father, we have this other, for I tell you, God's able these stones to rise children to Abraham. Não comeceis a pensar de vós mesmos, temos por pai a Abraão, temos isto, aquilo ou aquilo mais, porque vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Don't begin to think that you've got the world council at your hand and you got the best dressed members of it. God's able of alley rats out here to rise up to fulfill His word. Prostitutes, streetwalkers, drunkards, gamblers. He's able to do it. He's still God. Não comecem a pensar que vocês têm o Concílio Mundial à vossa mão e têm os membros mais bem vestidos disso. Deus pode de ratos de beco por aqui suscitar filhos para cumprir a sua palavra. Prostitutas, mulheres de rua, bêbados, jogadores. Ele pode fazer isso. Ele ainda é Deus. Blinded denominations, like blinded Israel, both prophesied to be that way. I'm showing you parallels to get to this spot that I want to now. Blinded as the denominations of the Gentiles, of the Laodicea age, are blinded today like they were then. Denominações cegas, como o cego Israel, ambos profetizados estarem dessa maneira. Estou lhes mostrando paralelos até que chegue a este ponto a que quero chegar agora. Cegos, como as denominações dos gentios da era de Laodiceia estão cegas hoje como estavam então. The Laodicea age is supposed to receive a message. Malachi 4 said they would. Well, what are they looking for? Our denomination will produce it. If it doesn't come through us, the Baptists, the Presbyterians, the Assemblies, the Oneness, if we don't produce it, it isn't true. A era de Laodiceia deve receber uma mensagem. Malaquias 4 disse que eles receberiam. Mas o que estão esperando? Nossa denominação produzirá isso. Se isso não vier através de nós, os batistas, os presbiterianos, as assembleias, a unidade, se nós não produzirmos isso, não é verdade. Same thing they did in that day. And it come and went and they didn't know it. They didn't recognize it, though it fulfilled every word. Jesus said they have did as it was listed if they do. So will they do the Son of Man. It'd be rejected. A mesma coisa fizeram naquele dia. E veio e foi, e não o souberam. Eles não o reconheceram, ainda que tenha cumprido toda a palavra. Jesus disse, fizeram-lhe como queriam que se fizesse. Assim farão ao Filho do Homem. Ele seria rejeitado. Now notice, same now in the Gentile days, according to the promised scriptures of Malachi 4,
which Jesus said, all Scripture is inspired, and not one bit of it can keep from being fulfilled. Agora notem, a mesma coisa agora nos dias gentios, conforme as Escrituras prometidas em Malaquias 4. O que Jesus disse, toda a Escritura é inspirada e nem um pouquinho dela pode deixar de se cumprir. There's no way to keep the Scripture from being fulfilled. All must be fulfilled. And Jesus said it would happen. And here we see it's happened. We see it. Não há maneira de impedir que a Escritura se cumpra. Tudo tem de se cumprir. E Jesus disse que aconteceria, e aqui vemos que aconteceu. Nós vemos. Restore what? In this last days, you denominational brethren, listen. Restore the Pentecostal original feast like it was at the beginning. So will it be restored before Israel's trumpet's feast shall sound. Restaurar o que, nestes últimos dias, vocês, irmãos denominacionais, ouçam, restaurar a festa pentecostal original. Como ela foi no princípio, assim ela será restaurada antes que a trombeta da festa de Israel soe. Has to be restored. There has to be something to do it. Malachi 4 said it would restore back the faith of the fathers to the children. What would take place? Tem de ser restaurada, tem de haver algo para fazê-lo. Malaquias 4 disse que restauraria a fé dos pais aos filhos. O que aconteceria? If Israel had to recognize their Messiah, promised sign, they wouldn't have been where they are today. But why didn't they do it? It's pitiful. Why didn't they do it? Because God said they wouldn't do it. How many believe that? Say amen. Amen. God said they wouldn't do it. Se Israel tivesse reconhecido o sinal prometido do seu Messias, eles não teriam estado onde estão hoje se eles... Mas por que não o fizeram? É lamentável. Por que não o fizeram? Porque Deus disse que não o fariam. Quantos creem nisso, digam amém. Deus disse que não o fariam. And the same God has said in Laodicea church age, this would happen. Amen. And here it is before them. How can they do anything but do it? E é o mesmo Deus que disse na era da igreja de Laodiceia que isso aconteceria. E aqui está diante deles. Como eles podem fazer qualquer coisa além de fazer isso? They only recognize the promised sign of the Messiah, the sign of the Son of Man. He come in the name of the Son of Man. Se apenas reconhecessem o sinal prometido do Messias, o sinal do Filho do Homem. Ele vem em nome do Filho do Homem. Now, he was in the name through the Pentecostal age, and the Holy Spirit, Son of God. Now the next thing is the millennium, the Son of David. Agora, ele estava no nome no decorrer da era pentecostal, no Espírito Santo, Filho de Deus. Agora, a próxima coisa é o milênio, o Filho de Davi. 3 sons, same God. Same Father, Son, Holy Ghost, same God. Son of David, Son of God, Son of David, Son of Man, Son of God is the same God. All the time just in 3 different office works. 3 filhos, o mesmo Deus. O mesmo Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus, Filho de Davi, Filho de Deus. O Filho de Davi, Filho do Homem, Filho de Deus, é o mesmo Deus o tempo todo, só que em 3 diferentes obras de ofício. So is Father, Son, and Holy Ghost not 3 gods, but the same God. And 3 dispensations, 3 office works as Father, Son, and Holy Spirit. Assim, Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, mas o mesmo Deus em 3 dispensações, 3 obras de ofício, como Pai, Filho e Espírito Santo. But like today, traditional blinded, like they was then, traditionally blinded, they don't see it. Why can't they see it? They never will see it. Remember, that's thus saith the Lord. Mas como hoje, cegos tradicionais como estavam então, tradicionalmente cegos, eles não veem isto. Porque não podem ver, eles nunca verão. Lembrem-se, isso é assim diz o Senhor. Say, why are you saying it then? It's the same as John did. It's in the rest of it. There's one sticking here and there. It's got to be brought out. Oh, sheep of God, hear the voice of God. My sheep hear my voice. Diz, por que o irmão está dizendo isso então?
Do mesmo modo que João disse, do mesmo modo que os demais disseram. Há um que destoa aqui e ali, que tem de ser tirado. Ó, ovelhas de Deus, ouçam a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. The woman at the well recognized her day by the sign of the Messiah. She was in a bad shape. She didn't want to fool them old churches the way they were doing. They were living every way and things they were doing. She didn't believe in that stuff. A mulher junto ao poço reconheceu o seu dia pelo sinal do Messias. Ela estava em má condição. Ela não queria perder tempo com aquelas velhas igrejas da maneira que estavam fazendo. Elas estavam vivendo de todas as maneiras. E as coisas que estavam fazendo, ela não cria naquela bobagem. But she knew there would come one day. The poor little fella up there on the way to the well, she found that thing that she was looking for. When he began to reveal to her the secret of her heart, told her the sin that she was living in. Mas ela sabia que um dia viria um. A pobrezinha lá, a caminho do poço, ela encontrou aquilo que estava procurando quando ele começou a lhe revelar o segredo do seu coração. Contou-lhe o pecado em que ela estava vivendo. She said, "Sir, I perceive that you're a prophet." Now they hadn't had one for 400 years. Said, "I perceive that you're a prophet, and I know that when the Messiah cometh, he'll do these things." He said, "I'm he." Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, eles não tinham tido um por 400 anos. Disse, vejo que és profeta e sei que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Ele disse, eu o sou. She recognized it was no more question. How can you prove it? It's already proved. When Messiah cometh, this is what he'll do. Ela reconheceu, não houve mais dúvida. Como podes provar isso? Já estava provado. Quando o Messias vier, isto é o que ele fará. Well, if she can recognize it by the Scriptures, can't we recognize the evening lights? And the sign of today? Bem, se ela pôde reconhecer pelas Escrituras, não podemos nós reconhecer as luzes do entardecer e o sinal de hoje? We know when Messiah cometh, he'll show us all these things. He'll tell us this. He said, I'm he that speaks to you. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos mostrará todas estas coisas. Ele nos dirá, ele disse, eu que falo contigo, eu o sou. No more question, away she went. And she told the people, come see, here he is. No more question to her, it was settled. Because she recognized the day that she was living in. She recognized it. Não perguntou mais. Lá se foi ela e contou ao povo. Vinde e vede, aqui está ele. Não havia mais dúvida para ela. Estava decidido, porque ela reconheceu o dia em que estava vivendo. Ela reconheceu. So did Nathaniel, a great Hebrew. When he saw that sign of the Messiah that was promised there, no matter how many priests, how many anything else. Assim reconheceu Natanael, um grande hebreu, quando viu aquele sinal do Messias que estava prometido lá. Não importava quantos sacerdotes, quantas coisas mais. What did it do? It disturbed the priest to see them people leaving the churches and going. He said, if any of you attend his meeting, you'll be excommunicated. We'll put you right out of the denomination. Amen. Porque isso fez, inquietou os sacerdotes, ver aquelas pessoas deixando as igrejas e indo. Ele disse, se algum de vocês frequentar a reunião dele, será excomungado. Nós o lançaremos imediatamente fora da denominação. So is it today. We'll put you out of our organization if you attend his meeting. Remember the blind man? The father and mother couldn't even answer. They were afraid because he said anybody went to see Jesus or attended his meetings, they would be excommunicated. Assim é hoje. Nós o lançaremos fora da organização se frequentar a reunião dele. Lembram-se do homem cego? O pai e a mãe nem puderam responder. Eles estavam com medo, porque eles disseram qualquer um que fosse ver Jesus ou frequentasse suas reuniões seria excomungado. But that blind man could speak for himself. He that was once blind could then see. I who was once blind can now see. I who didn't know these things has been made known to me by the Holy Spirit. Mas aquele homem cego podia falar por si mesmo. Aquele que outrora fora cego podia então ver. Eu que outrora fui cego posso agora ver.
Eu que não conhecia estas coisas, isto me foi dado a conhecer pelo Espírito Santo. Turn loose denominations. Amen. Because they're coming anyhow. Amen. If I be lifted up from the earth, I'll draw all men unto me. Yes. Soltem denominações, porque eles virão de qualquer maneira. Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nathaniel recognized it. He knew it. Just as Moses. Scriptural proofs, vindicated word. Moses knew that that was the promise of the day because it was scriptural. No matter how strange. Natanael reconheceu, ele soube, exatamente como as verdades escriturísticas de Moisés, palavra vindicada. Moisés sabia que aquela era a promessa do dia, porque era escriturística, não importava quão estranha. He said, who can I tell him? I tell him I saw a light back here in the wilderness. How can I tell him now that there was a light back here? And this light told me, go down there. He said, surely, Moses, I'll be with you. Ele disse, quem eu posso dizer a eles? Eu lhes direi que vi uma luz aqui no deserto. Como posso lhes dizer agora que havia uma luz aqui distante e que esta luz me disse para ir lá? Ele disse, certamente, Moisés, eu serei contigo. And not only, he didn't show himself down in Egypt just only by miracles and signs, but when he got them all gathered together, he appeared to them again and vindicated Moses' ministry before the elected and called out. E não somente, ele não se mostrou lá no Egito, somente por milagres e sinais, mas quando ele estava com todos reunidos, apareceu-lhes novamente e vindicou o ministério de Moisés diante dos eleitos e chamados a sair. When that prophet had chopped them loose from that nation and brought them into a place, then the pillar of fire appeared again on top of Mount Sinai. Parallel it with the day. Quando aquele profeta os tinha desprendido daquela nação e levado a certo lugar, então a coluna de fogo apareceu novamente e no topo do Monte Sinai. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise.